Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Ouso dizer, o último Diário Mágico convencional dessa primeira de muitas temporadas. Galera, 2021, primeiro ano de Diário Mágico, foi sensacional. Eu não acreditei na recepção e no quanto vocês acreditaram nesse projeto. Foi muito legal a repercussão, é muito legal, né, receber tantas pessoas falando assim: nossa, por causa do podcast eu comecei a anotar as minhas experiências, nossa, eu retomei esse hábito e está fazendo toda a diferença na minha vida, nossa, nunca imaginei que eu fosse ficar anotando as experiências que eu tenho e nunca imaginei o quanto que isso ia fazer diferença na minha vida, né? Eu escuto muito esse tipo de relato, né, sobretudo de pacientes meus que às vezes eu passo, né, uma série de exercícios para as pessoas fazerem, e o quanto que se torna muito mais prático e muito mais fácil, né, observar os resultados, observar a variação de humor, observar, né, como é que a gente consegue estabelecer novos parâmetros para o nosso bem-estar, como que a gente vai alcançando maior autoconhecimento e a gente vai deixando de lado aquela pretensão de tipo, eu sei tudo sobre mim, eu sei tudo sobre os meus fluxos, e vai entendendo que o ato de transcrever, né, esses fluxos que nos acometem diariamente, né, dentro de uma plataforma ali constantemente, né, igual a gente fala aqui de forma sistemática, nos traz uma série de dados e informações que antes elas eram né, abstratas, elas eram intangíveis, e que a partir do momento que a gente tem, né, este momento de síntese, né, de conseguir traduzir isso para o papel, fica muito mais claro, né? Então só tenho a agradecer a todos vocês pela audiência, pela recepção, né, por estarem constantemente indicando para outras pessoas, compartilhando, né, cada vez o nosso público aumentando mais. E gostaria também de deixar o seguinte, a gente tem o nosso Apoia-se, apoia.se/Diário Mágico, né, é o pessoal lindo lá do grupo de apoiadores que faz esse projeto acontecer e continuar de pé. Nós temos muitas novidades já para 2022, né, nossa segunda temporada está aí confirmada, já com vários episódios gravados, tá? Então a gente já tem bastante material bacana por aí. A gente já tem as pautas dos próximos Páginas Abertas, que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu esse ano. Eu não imaginava que esse formato ele ia se delinear assim. Eu não imaginava que as pessoas iam comprar tanto a ideia, né? E tudo isso é muito bacana. Então, se você quiser nos ajudar, se você quiser participar do nosso grupo de apoiadores, trocar ideia com a gente, né? Sugerir novas pautas, novos convidados, né? Opinar, então sejam muito bem-vindos. Gostaria de falar para vocês o seguinte: esse episódio com a Vanessa, ele foi gravado há pelo menos 6 meses atrás. É um episódio muito, muito, muito legal. Ele é um pouco mais longo do que o convencional. Eu amei bater papo com a Vanessa, eu já conheci ela, mas a gente nunca tinha conversado tão profundamente e a gente ficou tão à vontade que eu falei assim, nossa, esse papo ele tem que ser num momento especial, e que momento mais especial para encaixá-lo aqui, né, no último dos episódios convencionais do Diário Mágico de 2021. Então, além desse episódio agora, a gente tem né, o último Páginas Abertas que a gente vai soltar no feed aí logo depois, né? Já está disponível no YouTube, mas a gente ainda vai soltar no feed. E eu vou trazer um episódio de fechamento do ano que vai ser bem diferente do que vocês conhecem. E já no início de janeiro, no dia 7 de janeiro, a primeira sexta-feira, a gente tem o primeiro Páginas Abertas do ano, né? O tema desse Páginas Abertas é sobre Ábralas.
Eu vou aproveitar o embalo aqui, a gente sempre comemora o aniversário do Abrados no dia 6, então no dia 7 a gente vai fazer, né, a nossa live lá no YouTube, sempre às 8 horas da noite, né? E se você tiver relatos ou perguntas ou comentários, manda pra gente no nosso WhatsApp, 31 97537 5123, ou então manda também no nosso e-mail contato@diariomagico.com.br. Esses contatos eles estão todos na descrição aí do episódio, bem como também os contatos da Vanessa e as nossas redes sociais. Então é isso, pessoal, e vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Olá, pessoal! Então, começando mais um Diário Mágico e eu tô aqui com ela, Vanessa Frigo. Um grande prazer recebê-la aqui hoje. Vanessa, seja bem-vinda! Obrigada, é um prazer, é uma honra. Eu adoro o seu trabalho, eu tô muito feliz. Poxa, E nervosa. Não, eu que tô honrado aqui, maravilhoso de ver tanto o seu trabalho no Instagram quanto no YouTube, né? E assim, eu falei mais cedo, a gente compartilha visões muito parecidas e talvez trajetórias também parecidas. Eu tô muito ansioso pra ver o que a gente vai gravar aqui hoje, as histórias que você tem pra contar também. Vamos aí. Legal. Eu queria, Vanessa, assim, que você se apresentasse pro pessoal. Às vezes tem, né, alguém ou que ainda não te conhece, né, e falasse, assim, um pouquinho de como é que é a sua trajetória dentro da espiritualidade, assim, quais são tópicos importantes ou tópicos de interesse pra você, né. Você pode tomar o tempo que você quiser ou você pode resumir o que for melhor. Sei que tem muita coisa que você já viveu. Ai, que pergunta difícil. Fale de você, né? Bom, toda vez que eu me perguntam alguma coisa assim sobre a espiritualidade, sempre vem na minha cabeça que eu já nasci, né? Então, a primeira memória que eu tenho de criança, as primeiras memórias, assim, muito novinha mesmo, até falei sobre isso num vídeo, numa live que eu fiz no YouTube. Era de um guardião de fogo que andava comigo. Eu acho que era uma salamandra, sei lá, porque depois ele sumiu, ele ficou um período. E eu era muito criança, e até uma tiração de sarro da família, porque onde eu ia, esse guardião de fogo estava junto. E eu lembro que eu estava no carro, às vezes, e eu via ele andando do lado do carro, e era fogo puro. E eu sei que era alto, era grande, e ele estava sempre me protegendo, assim. E teve uma vez, e a família tirava um sarro, porque eu ficava mostrando, mas ninguém via, óbvio, né? A maluca sempre fui eu. E aí o povo já começava, tá bom, dá tchauzinho, sabe? Assim, que eu, tipo, tá, deixa quieto a pessoa. E eu lembro que foi uma história, uma das vezes que ele esteve presente, quando eu era pequena, minha mãe e meu pai moravam na sala da minha avó, né? Na sala da casa da minha avó. E a casa eram 3 cômodos, então era a sala, aí o quarto da minha avó, a cozinha, o banheiro era do lado de fora. E a gente era muito humilde mesmo, né? Então, e eu lembro que uma das vezes eu tinha acordado, né? Devia ser daqueles cochilinhos de criança, porque eu era muito pequena, mesmo assim. E eu fui, né, andando pro quarto, passando pelo quarto da minha avó, que era tipo um corredor para a cozinha. E quando eu passei para chegar na cozinha, eu dei de cara com um fantasma de uma menininha. E que muitos anos depois eu vi descobrir que a minha tia dorme até hoje de luz apagada por causa dessa mesma fantasma. Olha que coisa louca. Caramba. Não, incrível, assim. E eu não sabia, e ela dorme até hoje de luz acesa por causa desse fantasma. Eu só vim descobrir, eu já tinha mais de 20 anos.
E eu fiquei muito assustada, porque era bem. E por isso que até hoje, se me aparece alguma coisa com forma de criança, eu saio correndo. Sei, sim. Tipo, Bizarro. bizarro, criança não, ó, você vai lá, eu já vi demônio da Goécia, mas criança não vem não. Legal, legal. E aí eu fiquei paralisada, sabe? Eu lembro da sensação de pânico tão profundo, porque ela era maior que eu, e eu lembro, assim, ela usava aquelas, sabe, meinha de uniforme antigo que vem até o Colegial. joelho, bem Nossa. colegial, assim, e ela tinha um lado do rosto com muito sangue e Caramba. era um treco, não, tipo, não sei se ela tinha caído e batido a cabeça, mas tinha um Aham, treco esquisito ali. sim. E aí, eu paralisada, eis que me surge meu guardião de fogo, se coloca entre eu e o tal do fantasma, e o fantasma se dissolve. E eu nunca mais vi. Olha só. Aham, que legal. In- Incrível, assim. E é muito louco, porque eu já tentei, de tudo que é jeito, invocar esse guardião de Amar. fogo, Aham. chamar pra. Não vem mais, sumiu, sumiu. Depois desse dia, ou ainda quando você era pequena, ele ainda continuava e depois sumiu? Ele sumiu quando eu comecei a crescer e eu fui sendo cortada, reprimida nas visões, Sei, né, que a entendi. gente passa por isso. É. E Aham. eu fiquei muitos anos com ele, mas quando decidiram na minha família que já era a hora de eu não ter mais amiguinho imaginário, começaram a ridicularizar a parada, e Entendi. aí meio que bloqueou isso. Sim. E eu fiquei bloqueada alguns anos, assim, alguns Aham, anos aham. É, nesse processo. a família não tinha essa espiritualidade ostensiva igual você tinha. Então, você sabe que eu acho que isso eles reprimiram, né? Porque, por Entendi. exemplo, meu pai e minha mãe, a minha mãe não está mais aqui, Uhum. mas eles viraram pastores e tinha bastante conexão dentro da Sei, crença deles, sei. né? Aí depois eu descobri que a minha bisavó, ela jogava cartas, então Olha tem só. umas histórias aí que permeiam a minha vida, mas meu pai continua pastor até hoje, então assim, foi muito tempo para eles aceitarem a minha visão, né, de mundo e tal. Mas hoje em dia é de boa. Hoje em dia eu falo com ele, falo, ó, isso aqui que eu tô falando, você pensa que é o Espírito Santo, tá? Que é a mesma Isso! coisa. Legal, legal. Maravilhoso. Né? Tipo, então é isso aí, dá para conversar bem de boa, assim. É, que legal. Então, E essa mediunidade sua, ela aflorou depois, assim? Como é que você foi parar, tipo, em magia e depois em espiritualidade de verdade? Porque eu acho que tem uma diferença, assim, entre, né, a espiritualidade que ela é, vamos dizer assim, inconsciente, que ela é, né, natural e intrínseca da criança, para quando a gente passa a assimilar aquilo dali com uma cabeça um pouco mais madura. O que você acha disso? E o que você pensa sobre, né, dessa trajetória? Como é que foi isso? então, na verdade, eu nunca me desconectei completamente, Ah, né? entendi. Então, por mais que estava reprimido, eu ainda tinha grandes intuições. Uhum. Então, eu fui pesquisando escondido, né? Então, a primeira coisa que eu encontrei foram os deuses hindus. Legal. Então, eu li o Bhagavad Gita, mas eu tinha uma conexão, eu sentia a parada, mas eu não conseguia identificar o que que era. Sabe quando você está descobrindo? Aí eu fui frequentar a Umbanda, e aí eu chacoalhava que nem, que nem bambu, sabe assim? Mas eu tinha muito medo, então eu não, eu restringi o processo, mas eu sentia toda a conexão, assim, o processo de incorporação, assim, eu tenho é tão nítido para mim, assim, até a coisa de como é que vem a energia, onde minha consciência vai, tipo, eu via todo esse processo, mas eu ficava consciente. Eu lembro que uma vez eu estava lá no centro de Umbanda e eu tinha voltado da. Olha, eu já tô lá longe, né? Bom, enfim. Aí eu tinha voltado da África e eu tinha trazido um presente, que era uma concha de Cabo Verde, Uau. pro médium que eu sempre ia.
Nossa. E aí, quando eu cheguei, o médium falou: cadê meu presente? Eu falei: Uau, eu te amo. que legal! E quando eu dei para ele, eu virei. Nossa. Foi incrível, assim. Só que foi muito louco, porque eu estava consciente, eu via ele, mas não via o médium, eu via. Ele era um baiano, né? Que eu Tava junto com amava ele. muito. Aham. Então eu vi o baiano, eu senti a parada toda dentro de mim e eu ficava assim, olha, tá tentando falar com a minha voz, mas eu não sei. E eu via que eu não estava preparado, olha que louco, meu corpo não estava preparado Sim. para que a entidade pudesse falar e eu entendia e pensava, olha, tá tentando mexer com a minha voz, não tá conseguindo. Como é que eu relaxo? Como é que eu relaxo? Aí as pernas chacoalhavam, eu falava, ó, tá tentando controlar minhas pernas. Como é que eu relaxo? Como é que eu... E foi muito, muito incrível, assim, isso. E essa entidade que você incorporou era esse baiano ou você viu o baiano atrás dele? Não, a entidade que eu incorporei veio para dentro de mim. Entendi. Eu vi o baiano, ele estava me dando suporte para essa Entendi. entidade vir, entendeu? Ok, tá, que legal. Aham. E é muito louco, porque eu me via de mão dada com ele, e Aham. era muito incrível, assim. Ele era todo brilhante, todo feliz, assim, parecia até um Exu de tão alegre, sabe? Sim. E ele estava de mão dada comigo, então eu me via espiritualmente de mão dada com ele e tinha a consciência de que eu cedi espaço de mim para essa energia entrar. E foi esse processo de observação. E eu falava: olha, ele está tentando falar com a minha boca. Como é que eu relaxo? Como é que eu relaxo? E ele só ria. Ah, que maravilhoso, cara. E Incrível. você chegou a desenvolver na Umbanda em algum momento, não? Não, eu parei, porque aí eu comecei. Aí eu fui para o TO, né? Ah, No tá. meio desse processo. Aham. Eu comecei a estudar ocultismo mais a sério, sabe? Assim, aí eu fui, porque eu aprendi a jogar tarô, eu tinha uns 12 anos. Uau. E como é que Tá. aconteceu? Caiu no meu colo 2 livros, foi uma história muito louca. Tinha uma vizinha Aham. que o pai dela tinha não é sótão, é aquele que é embaixo, Porão. porão. Isso. É, Aham. um porão, e ele tinha um monte de sacos plásticos. E a gente tava lá rasgando os sacos plásticos no porão para procurar tipo gibizinho e não sei o que, tal. Aham. E aí caiu no meu colo o Dogma e Ritual de Alta Magia do Levi, Nossa. Aham. na capa verde, sabe a edição da capa verde, Sei, antigão, sei. que o Aham. Bafomé tá todo pretinho ali? Aham. E caiu, aí eu olhei aquilo, e aí eu falei assim, nossa, né? Tipo, o preconceito, óbvio. Eu fiquei meio assustada, mas fascinada. E aí eu catei e deixei de lado. E aí eu falei, eu vou fuçar nesse saco, né? Aham. E quando eu fucei nesse saco, caiu um deck de tarô, que era Ah, o Kir, o, sei, né? egípcio. E Aham. aí eu fucei lá, tal, e eu achei o livro do Kir ali também, em espanhol, que é o Cabala de Prediction. E Aham. aí eu fui lá falar com a mãe dessa minha amiga, ela falou: ah, pode pegar, pode pegar. E me deu esse livro. Que E aí eu legal. aprendi a jogar tarô, tinha uns 12 anos. E eu Nossa. aprendi com o Kir, que Aham. veio no meu colo mesmo, assim, foi presente, sabe? Aham. Aí que eu comecei a estudar ocultismo, porque aí eu fui ler Levi, depois eu fui ler Blavatsky, aí eu fui ler toda essa galera. E aí eu comecei a correlacionar tarô com a árvore da vida, aí acabei estudando a árvore da vida e acabei caindo em Telemann. É, E foi meio que direcionado, né? E eu acho que também esses temas ali, quando você é adolescente, é novo, eles são muito mais fascinantes e muito mais apelativos do que acho que quando você já tem uma vivência mediúnica e espiritual, assim, não sei, né? Mas é apelativo, sim, né? Seduz a gente. é, exatamente. Aí você fica lendo e não entende nada, e você fala, nossa, que genial. Sim. Porque a gente gosta de sentir burro, né? Aí eu fui parar em Telemann. E aí eu entrei e eu fui alçada a mestra, eu era Minerval, não Uau! podia ser Sim! mestra. Aham. Aí eu virei mestra depois que eu tomei os rituais. Caramba! Tá.
Foi muito louco isso, foi muito louco. Porque eu entrei, o acampamento Laila, ele estava se formando, não tinha nem a carta ainda do califado para Uhum, estar funcionando. E uhum. eu conheci isso naquele, sabe, ai meu Deus, a sala de bate-papo do UOL. Sim. Caramba. Aí eu conheci uma pessoa lá, né, Aham. e falando sobre ocultismo e tal, e aí eu queria ter acesso ao livro da lei e que era, meu, tinha acabado de a internet acabou de chegar, né, nas salas de Sim. bate-papo. Então não tinha. Você não conseguia hoje, não PDF, tinha o nada. Google, nada. Aham. E aí eu procurando, eu queria saber sobre a AA, queria saber sobre a OTO, queria saber sobre, né, tipo, tinha foto, né? Eu não sabia qual que era a parada. E aí Sim. eu encontrei com uma pessoa que era do Rio de Janeiro, que era do acampamento, que ainda era acampamento no Rio de Janeiro, acho que era só no sul ainda. Uhum. E aí ele falou: Ó, em São Paulo tá montando o acampamento, tal, não sei o quê. E aí ele me deu os contatos. E aí eu falei com a secretária e eu fui na primeira reunião do Laila. O Laila é o segundo acampamento, porque antes tinha o acampamento Therion, que era do. Como é que ele chama agora? Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Ai, bom, não lembro, porque o Uhum. acampamento era dele, Tá. né? E aí ele saiu e foi no meio daquela brigaiada toda que teve, né? E de Sempre troca tem, de né? cargo. Nossa, muita briga, muita briga. É impressionante, velho. É. Difícil. Aham. Aí eu fui, aí a gente fez, aí tinha reunião semanal, tal, e aí foi muito legal, porque aí a gente estudava muito a cabala, então, tipo, aprofundou muito o meu estudo de forma prática. A gente Sim. fazia muito ritual também, então aprendi a fazer o menor pentagrama, e aí Uhum. comecei a sentir a mudança, né? Porque antes era só teórico. Eu tinha lido um monte de coisa, só que quando você começa a botar na prática, você começa a ver que a parada ela é Funciona. diferente do que você está lendo, né? É Aham. esquisito. Aham. E aí, nesses contatos, eu comecei a acessar o outro plano. Aí conversei com o anjo, aí, né, virou a, Que a, a, legal. a farofa, Aham. salada. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. E E nessa época você já tinha a sua sensibilidade, tipo, né, dessa espiritualidade que você carrega desde sempre, né? E normalmente essa galera às vezes parece que é um pouco mais insensível. E aí, isso não era um problema, não? aí, então, virou um problema. Aham, tá, Nessa entendi. primeira fase do Laila, não, porque eu sou de uma turma Aham. que era todo mundo maluco. Ah, entendi. Legal, legal. Então era muito legal, assim, sabe? Uhum. Cada um foi para um canto, tal, mas eles eram todo mundo muito maluco. E Que eles massa. tinham muita sensibilidade, assim. A gente descobriu, por exemplo, pra você ter uma ideia, na egrégora, tinha um servidor que tinha sido criado por uma galera e a gente não sabia. E a gente viu a parada. Aí eu Olha falei só. com a parada, e depois que eu vim descobrir o que era. Então, tipo assim, e aí comigo é sempre assim. Eu primeiro vejo, depois a confirmação chega, sabe? E Aham, é aham. isso que eu mais amo, assim, Que né? legal. E aí a gente, até na história do hotel é muito engraçada, porque aí eu, né, entrei lá, fiz o Minerval, tal, e aí ia ter a segunda iniciação do Minerval. Uhum. E então a gente foi fazer a segunda iniciação e eu já ia ser iniciadora, né? Porque a gente, para ajudar no Minerval, não sei o quê. E tem uma história muito engraçada desse dia, porque nesse dia é que eu virei mestra, na segunda iniciação do acampamento. Porque a mestra ficou louca, surtou e me deu o acampamento. Ela falou: Você é a pessoa que tem que levar. E eu falei: Véi, como assim, como assim, como assim, né? E foi Aham. uma loucura, porque ela nem comunicou a representante do Frater Superior. E foi uma loucura, Sim. né? E ninguém me perguntou se eu queria, mas eu sou dessas assim: se pintou, vai lá e faz, porque, tipo, tá no seu caminho. Só que Tô nesse caindo no dia seu colo, né? exatamente, foi caindo no meu colo. Até e é engraçado que tudo é assim. Meus Aham. relacionamentos todos bateram na minha porta, Olha só. literalmente, Que legal, literalmente, que né? legal. Aham. É muito louco assim.
Aí, dizem que isso é meu Júpiter na casa 12, né, que traz essas coisas, mas Pode não sei. crer. Aham. Pode, né, tem o Júpiter de 12. Legal. Então, aí, nessa iniciação que eu recebi o cargo de mestra, ele tinha resolvido, né, fazer uma iniciação num sítio, tal. E aí catou e fizemos uma caravana e fomos lá. Quem foi fazer a iniciação foi o Raposo, Carlos Raposo, tal. E aí a gente foi e tinha um monte de gente que não tinha nem aparecido, que tinha pego só feito a ficha e a mestra muito louca. Aceitou todo mundo sem entrevista, sem nada, tal. Então chegava lá, tipo, aí a gente chegou para fazer a iniciação e não estava nada pronto no sítio. Nada pronto. Porque ela achou que era fácil montar um templo de iniciação, entendeu? A gente improvisa aqui, meio-dia, tá tranquilo. Aí, tipo, pô, o Raposo, coitado, tinha vindo de viagem, tava cansado, o bagulho tava marcado para começar, tipo, 6 horas da tarde. Para chegar no sítio, a gente já chegou às 8. Aí, o que a gente fez? Ela chegou, se enfiou de dor de cabeça, ficou dentro de um quarto lá e sobrou para mim coordenar a parada. Aí, o que eu fiz? Falei, beleza, o Raposo vai ajudar a montar, né, as coisas pro ritual e eu vou cuidar da galera. Então, fez o quê? Enfiei todo mundo num quarto e fui procurar umas velas, né, no sítio. Aí você imagina que você envia 20 pessoas que você nunca viu na vida Uhum. dentro de um quarto, dá uns toquinhos de vela que devia ter uns 3 dedos. E eu tranquei a porta e fui ajudar a galera. E daqui a pouco, passa, sei lá, tipo 2 horas, e o povo lá trancado. Aí daqui a pouco eu começo a ouvir uma movimentação de gente tentando arrebentar a porta. E aí eu vou lá correndo, né, pra ver, e tá todo mundo em pânico, velho. Todo mundo em Nossa. pânico. E eu, o que é que tá acontecendo aí, né? Porque, tipo, né, iniciação, É, né? O que tá acontecendo aí? Aí e querendo rachar muito, né? Você não tá ouvindo? Você não tá ouvindo? Aí eu fiquei ouvindo, e eu ouvi uma coisa assim. Eu, Eita. velho, né? E o povo em pânico, e eu não podia dizer que eu não sabia o que era, né? Óbvio. Aí eu entrei lá, tal, falei, peraí, vamos acender essas velas. Aí a gente descobriu que esse era uma mina roncando. Dormindo, velho. Ela ficou tão nervosa que ela apagou de nervoso. E ela tava roncando, só que ela tava virada num banco, deitada, virada pra parede. E o povo não se ligou que era ela, mas era tipo um som gutural mesmo, assim, No- sabe? Parecia tipo um demônio, Aham. sabe? E aí, no fim, a iniciação acabou acontecendo, tipo, 6 horas da manhã. Esse povo Caraca. ficou todo trancado, velho, horas, no escuro, sem vela, sem comer, sem água. Mas foi muito, foi muito Que engraçado isso. Foi demais, muito tá? engraçado. Tá. E aí você ficou na OTO por um tempo e aí depois você saiu de Telemann. Então, aí eu assumi o acampamento, aí a gente fez mais um monte de iniciações. Uhum. Aí eu saí porque teve uma época que o califado estava prometendo regularizar a situação e tal, e aí tinha tido um monte de conflito interno, de mestre, não sei. Aí eu comecei a olhar toda aquela brigaiada, sabe? Assim, toda aquela. E eu falei, não vejo sentido nisso, sabe? Não vejo sentido. E sabe quando você começa a ver que não é mais o seu lugar, assim? Aí eu saí, eu passei o acampamento pro que era o meu secretário, o Gog. Uhum. Aí ele ficou um tempo, aí depois eles pediram para eu voltar, e aí eu voltei para assumir para o acampamento não fechar, mas Não já tava não era, batendo. já Aham. não estava mais batendo. E Hum. Telemann já não estava, dentro do que eu estava entendendo de Telemann, Uhum. com as orientações e toda essa coisa, não era o que eu sentia que era. E aí já rolava muito conflito, assim. Eu acho que o que foi o ápice para eu sair foi um ritual de fechamento de templo lá do Rio de Janeiro. Aham. Eu fui para fazer o ritual de fechamento de templo e o bagulho virou Nossa, velho. Hã? Com Então, o assim, pandemônio.
virou um pandemônio. Porque assim, tinha o guardião. Aí o guardião, ele tinha uma função muito específica no ritual, porque assim, eles iam entregar a casa e a casa tinha aberto vários portais lá dentro, né? Sim, Tinha tido missa, tinha tido tudo lá dentro. sim. E aí, eu já era diaconisa na época. Aí eu fui entregar, então foi fazer um ritual de fechamento, tal, não sei o quê. E aí na hora que eles iam fechar, tinha duas colunas, né? E tinha bem altas assim, porque a casa tinha um pé direito altão, tal. Legal. E aí tinha a pedra cúbica no meio, tal, tinha as duas colunas e tinha uns castiçais de vela em cima e era bem alto, bem mais alto do que eu. Uhum. E a porta tinha mesmo um portal ali, sabe? Assim, que eles tinham feito um desenho de portal e tal. E na hora que estava fechando, que ia terminar de fechar, eu senti nitidamente que não era para fechar a Aham. parada. E eu Entendi. ouvia que não era para fechar a parada. E hoje eu entendo por quê, né? Vou explicar. Aí o que aconteceu? E eu falava, gente, não fecha, não fecha. Só que o guardião, ele tinha uma, ele tinha uma lança que tinha uma ponta dessas igual essas de lança de portão, sabe? Com aquela ponta de ferro. Aham, aham. E tinha um cristal do lado. E eu falando, não fecha, não fecha, não fecha, porque a gente tinha uma coisa para receber ali antes. O ritual não Entendi. estava terminado. Sim. Só que a mestra, ela entrou numa parada que quando eu vi, ela estava deitada no chão, tipo fetal, repetindo o mantra, horas não sei o que, horas não sei o que, horas não sei o que. O guardião estava puto, eu não sei por quê. Aham. E aí eu tava lá falando, não fecha, não fecha, não fecha, porque tava óbvio que o bagulho tinha desequilibrado tudo, ia fechar o negócio, o bagulho ia ficar tudo lá de fora. Sim. Aí ele veio vindo com a lança bem na minha frente, assim, eu falei, velho, eu vou tomar uma Caraca. lançada. Aí eu saí correndo pro lado, e ele Aham. pá na parede, e fechei esse portal. Eu olhei e falei, bom, tá bom, né? Fechou, Fechou fechou, porra é. nenhuma, né? Aham. Fechou nada, Aham. fechou nada. Aham. Aí ele quebrou o cristal e deu na mão como se fosse a chave para a mestra, mas a mestra já estava tipo jogada no chão. E aí ele saiu andando e foi brigar com a mulher dele, que tipo a briga dele já tinha rolado antes, então tipo tava tudo cagado, né? Entendi. E aí tava eu e mais uma galera, e a galera que tava lá era tudo do Laila, né? Aham. Tipo, Aham. e a gente sentado lá olhando, daqui a pouco, velho, eu começo a olhar aquele negócio e eu começo a sentir que a parada não estava feita. A Sim. mestra lá de canto, o guardião saiu fora, ficou eu e mais dois do Laila ali olhando, e aí, velho, quando eu olho, aparece dois monstros de deuses gigantes atrás dessas colunas. As colunas eram altas e eles estavam ali, atrás. Uma Sim. mulher, eles entraram, um deles virado para a esquerda e o Aham. outro virado para a direita. Então eles estavam de costas para um com o outro, de Sei. lado mesmo, assim. Aham. E eram gigantes. E eu Sim. falei, véi, Que demais. caraca, véi, olha a bosta, Agora que a gente tá. né? Aí um dos meninos viu, Aham. o outro falou, não, o outro é o cético, né? Tipo, não, nada a Tem ver, nada você a tá ver, é. viajando, você tá confundindo suas emoções. E o outro falava assim, eu tô vendo, você não tá vendo? É reflexo das velas. E o Nossa. negócio que começou a girar, velho. Aham. Eles começaram a girar, então eles estavam um de costas pro outro, eles começaram a girar. Quando eles ficaram de frente, eu vi o tamanho da energia da Meu. parada. Aham. E aí eu falei, é viagem? Então tá bom, então vamos lá. Eu fui lá e ranquei as velas, né? Porque se é reflexo, vai sumir, né? Sim. Ah, pra quê? Aí, quando eu tirei a vela, o cara, que era uma deusa e um deus, ele começou a derreter, a tipo desfazer mesmo, assim. Sim. Hoje eu sei que eu vi Osíris e Ísis, porque eu fui procurar em tudo que é lugar e tal, e tem toda uma simbologia nesse processo deles, assim, Entendi. né? Incrível. E ela tava com um véu, velho.
E aí quando eu ranquei, eles aceleraram mais e viraram e ficaram um de frente para o outro. E aí, tipo, as velas que eu tinha tirado de lá, elas apagaram. No momento em que eles viraram um de lado pro outro, elas fizeram assim, apagaram. Caraca. A mestra lá jogada, o guardião lá, o que tava dizendo que era mentira, pegou e saiu fora, pegou um ônibus e veio para São Paulo. E ficou eu e o outro lá, né? E eu falei, velho, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei ali até amanhecer. E aí eles ficaram lá parados, sabe? Assim, foi incrível. A mestra acordou e tal, mas assim, eu tive eu recebi muita informação, assim, sabe? Como você estivesse recebendo vários downloads, Sim. Pacote de que dados, né? demorou. Nossa, muita coisa, assim, tanto que quando eu montei meu templo espiritual, o Sim. Sanctum, Aham. quem eu achei na primeira sala foi a deusa. Olha só. Aham, que Que legal. louco, Era muito uma louco, espécie de assim. iniciação sua ali, ou não? Eu acho que não sei o que foi aquilo. Eu sei que eu recebi muita informação, assim, muita informação. Entendi. Que depois foram fazendo sentido, mas assim, mais do que isso, foi quase como arrancaram um véu da minha cara, assim, porque Sim. depois disso eu comecei a ver tudo, velho. Sim. Tudo, tudo. Você diz de clarividência, sim? Exatamente. Aham. Depois disso, e agora tá bem mais controlado, mas foi Sim. enlouquecedor, tava descontrolado, assim, descontrolado. Eu lembro que uma vez eu tava dentro de um ônibus e eu tava vendo, sabe aqueles bêbados que você vê na rua conversando? Sei. Eu Aham. ficava, eu ficava vendo com quem que eles estavam falando, Nossa, sim. sabe, Caraca. assim, Aham. descontrolado, assim. Aí eu fui fazer yoga, fui Aham. fazer meditação para poder controlar essa parada, porque eu tava vendo tudo, 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 tudo. Sim. Então, tipo, foi um. Eu tive E um processo. aí, oi, Eu tive pode um falar. processo parecido, Vanessa. É muito rápido o comentário, mas assim, dentro da Astrum Argentum, né, num dos juramentos não oficiais, assim, porque eu fiz por conta própria dentro do meu período de aprovação, eu fiz esse juramento e anotei ele no meu diário. E aí submeti para o meu instrutor na época. E aí ele falou assim, Rodrigo, isso aqui é muito forte, é muito bonito, eu acho que você devia fazer ele diariamente. Eu falei, nossa, faz sentido para mim, comecei a fazer. E aí, Vanessa, ao longo de um mês, foi quando a minha clareaudiência abriu totalmente. Aí fez assim, e aí os mentores, foi Hum. quando os mentores começaram a aparecer e tal. E eu achei engraçado porque, de novo, né, dentro dessa egrégora de Telema, que supostamente é uma galera que não é tão believer, né, é mais cética e tudo, e esse despertar mediúnico, assim, quase que descontrolado, igual você tá falando aí, que doideira. Doideira! E é muito louco, porque assim, isso que você tá vendo, eu entendo que Telema, ela tem uma energia muito grande disso. Sim, E as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, não entendeu? Ou na operam. minha época, não sei agora, Uhum, né? uhum. Tinha muita gente que recebia muitas coisas. Velho, vários rituais viraram qualquer outra coisa. Eu Sim, participei de um monte de ritual que virou qualquer outra coisa, porque sim. as pessoas foram tomadas pela energia, sabe? Assim, então, tipo, teve uma vez que eu tava fazendo um menor do pentagrama, virou um Astarte. Eu falei, velho, olha isso, velho. Mas aí o que me fez mesmo sair disso é a ridicularização do processo, tipo, como é Aham, que você está fazendo um ritual de fechamento, e aham. aí, tipo assim, o guardião sai fora. Ele tem uma função espiritual nessa parada. Sim, um A mestra comprometimento. tá, a mestra vira um bebê, sabe assim? Sim. Aí sobra para mim que estava lá de convidada, sabe? E aí, tipo, depois você fala e você é ridicularizado. Não foi isso que aconteceu, não. Imagina, que isso, não sei o quê. Aí eu falei, não, velho, para isso, porque eu não preciso mais de gente falando para mim que o que eu vejo, o que eu sinto, não é real. Sim, Eu sim. preciso, sabe, eu não preciso disso. Eu já De tive isso na minha validação, né? infância. É, Exatamente. Então eu saí fora, legal. né? E também, assim, todas as informações, assim, por exemplo, quando eu fui fazer Goécia, eu não fui fazer Goécia, a Goécia apareceu.
né? Eu estava estudando, porque não tem como você não estudar a Goécia dentro da UTO, né? Sim, Não que sim. seja uma coisa que me atraia, eu gosto de enoquiano, eu não Aham. curto Goécia. Não gosto da Dois. vibração, não é nem preconceito. Eu, Mas eu eu estava também. estudando, Hum. e aí eu tô lá estudando, porque eu tinha um amigo que fazia tal, e eu querendo entender qual que era a parada, não sei o que, papapá. E aí comecei a ler sobre, e de repente eu tava lá com o livro aberto, vendo televisão, sozinha para o mundo. Tipo, você sabe o que é esse paramundo, né? Ela é. Para o mundo, Congela eu tudo. olho para televisão, eu vejo o povo falando e o som não sai, e eu, uau, quem tá aqui? Eita, aham. Eis que me surge Paimon. Caraca. Cara, como te chamei, velho? Comecei. Ei, que merda é essa, né? Porque, tipo, hoje em dia eu sou bem mais tranquila, mas eu tinha, né, tipo, também os medos, né? Tipo, como assim, né? Você tem Sim. que fazer ritual, você tem que fazer um círculo de proteção, você tem que botar o cara dentro de um quadradinho, dentro de um triângulo. Como assim? Ele tá solto aqui do lado. Sai daqui, sai daqui. E aí eu fazia assim, show, show. Né? Tipo, que é o Apopantos, né? Mais fácil de fazer o Apopantos é show. Maravilhoso. Show Paimon. Ele foi embora, velho. Aí depois eu falei, mano, olha que bosta, né? Ai, meu Deus. Aí não parou aí, né? Aí não parou. Aí eu passou uns 2, 3 dias, tal. Eu até conversei com um amigo meu. Eu não tô falando os nomes porque eu não sei se as pessoas querem se expor, né? Aí eu falei, velho, olha o que aconteceu, não sei o quê. Aí eu falei, ele embora. Eu falei, por quê, velho? Eu não chamei, o que que ele veio fazer aqui, né? Aham. Aí fui tomar banho. Aí eu tava tomando banho e ele me aparece de novo, velho. Eita. Aham. Só que aí eu já estava preparada. Eu Sim. estava dentro do banho, né? Aí eu, na hora que ele apareceu, eu falei, velho, tá, o que que você quer? Né? Aí ele falou, não, é você que quer. Eu falei, não, não quero nada porque eu não te chamei. Uhum. Aí ele falou assim, ó, você pode parar de ficar com medo, porque você já tá com o seu filho, você faz seus banimentos todo dia. Foi um papo bem legal, assim, porque, tipo, ele foi me mostrando que ele se autocolocou dentro de um triângulo. Olha que doido, velho. Aham, Porque aham. ele apareceu num espaço entre a privada Sim. Ah, e as paredes. E sim. ali depois eu fui pegar o mapa, é por isso que eu falo que é tudo depois. Eu fui pegar o mapa das colunas do meu banheiro e realmente ele estava dentro de um triângulo de água. Olha só, tá, que In- doido. Incrível, velho, de Aham. encanamento mesmo, inclusive do que passava embaixo. Então ele Hum, escolheu o único lugar que ele sabia que eu ia pesquisar e que eu ia ver que ele estava dentro de um triângulo de água. aham, aham, Né? aham. Aí eu conversei com ele, tudo, tal, não sei o quê. Aí eu falei, bom, beleza, já que você veio aqui, eu não tenho nada para te pedir, porque na verdade eu não faço nada de espiritual para pedir nada. Eu faço porque eu gosto da conexão, sabe? Sim, De conversar com os deuses e tal. Aí sim. eu falei, então tá bom, então tava rolando muita briga na época, tal. Eu falei, então me dá um bem familiar, né? Porque eu sabia que eles tinham bens familiares, e assim, você bota um aí para proteger a minha casa e tá beleza, valeu, obrigada. Aham. E aí, o que que aconteceu? Eu percebo que a conexão com os Diamonds, Aham. elas funcionam assim, né? Tipo, toda vez que eu ficava com raiva de alguém, lá vinha pai e irmão falar assim: quer que eu resolvo? Quer que eu Sim, resolvo? já vi isso muito. Aham, Sabe? Né? aham. Tipo, é esse instigar, né? É, Pra é. resolver e tal. É muito E reativo, né, Vanessa? É uma energia muito reativa. sim, exatamente, é isso. É Sim. reativo, né? Uhum. E aí depois você. Difícil se livrar, né? Porque Sim, se eu falar muito, eu sei que, tipo, a parada vai rolar, parece. né? É, aham. E essa coisa, assim, tipo, ah, você precisa tudo isso pra eles aparecer. Não, não precisa, Não velho. Não precisa. precisa. Eles estão doidinhos pra aparecer, né? Sim, sim. Aí eu pedi esse bem familiar aí, que eu sabia que eles tinham, que todos eles davam tal. Eu falei, ah, beleza, então tá bom. Aí fui uma amiga minha dormir na minha casa. Isso passou tipo uns 15 dias, mais ou menos, né? E aí ela me acordou de madrugada falando, vai, não tô conseguindo dormir com esse mantra. E eu, que mantra? Labalim, 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 labalim. Eu, que merda é essa, Simone? E ela, meu, não consigo dormir. É isso aí, é labalim, labalim, labalim. Aí, tipo, eu falei, velho, será Caraca. que é
porque era o que eu tava, né, eu tinha de ritual rolando. Velho, não foi que eu fui abrir o livro e qual que são os bem familiares do tal do Paimon? Labau e Abalim. Tipo, Que doideira. doideira. E nem foi pra mim, foi pra uma amiga, velho, Olha que não só. conseguia dormir por causa do barulho. Aí eu falei, não, valeu, obrigada, gratidão e tal. Depois eu agradeci por esse processo, devolvi. Ele tinha botado dentro de uma estátua que eu tinha na porta de casa, que era onde eu tinha falado para ele guardar. Tava tudo, perfeitinho, bonitinho, sabe? Sim. Uhum. Mas foi muito louco, né? Porque na hora dá um medinho, né? Você fala, velho, eu não tô controlando essa parada, né? Porque a gente tem mania de controle, né? Como se a gente fosse controlar alguma coisa. Hoje em dia eu sei que tudo é muito mais fluido e depende muito da sua vibração. Então, tipo, eu tava vibrando naquilo quando eu tava estudando e mexendo, e hoje eu entendo muito o que que a gente se alimenta por conta dessas experiências que eu tive mesmo, sabe? As coisas vão acontecendo muito mais espontâneas do que a gente sente. Quer dizer, na verdade, né, eu acredito que tem muito o fator de magnetismo pessoal das pessoas e que tem gente que é muito bloqueado no magnetismo. Então parece que não tem resultado com nada, parece que imagina não faz sentido. E outras pessoas que têm uma sensibilidade, uma mediunidade e esse magnetismo mais aflorado, acontece como que num pulo. Igual, né, já ouvi muitas histórias, tal como a sua, de daimons que se apresentam sem terem sido chamados só porque a pessoa estava folheando um livro ou porque viu um ou outro sigilo e tal. E isso é muito doido, né? Quando a gente tem esse nível de vibração, as coisas elas se apresentam de uma forma muito mais fluida e muito mais espontânea do que os livros de ocultismo gostariam que o adepto soubesse, né? Não é? Aham. Eu falo que hoje o meu trabalho, e acho que o que eu descobri de missão de vida, ou verdadeira vontade, né? É, é exatamente simplificar a parada, velho. Sim. Tudo que eu faço hoje em dia é simplificar, Uhum. mostrar o quanto tudo que você precisa é você conseguir se conectar com a sua centelha divina. Sim. Com a sua essência. Porque todo o resto, né, a sua essência, o seu eu sou, a sua centelha divina, Sim. o seu sagrado anjo guardião, o seu Sim. Espírito Santo, sei lá, qual o nome que você queira dar, mas é essa coisa de poder que todos nós temos, né? Então, quando você faz qualquer coisa através desse seu poder, tudo se abre, porque essa centelha nossa está conectada diretamente com o mundo espiritual, né? A gente que está aqui na terceira dimensão, que acha que precisa fazer tal coisa e tal, né? Um anjo me falou uma vez, Hum. isso eu nunca mais esqueci, Uhum. e aí ele jogou por terra todas essas paradas de ritual, ele acabou com tudo. Aham, aham, Foi aham. foi um anjo enoquiano. Ele falou assim: olha só, não, olha só, né? Porque tipo, não é bem assim. Sim. Mas ele falou assim: tudo isso, né? Tudo isso, todas essas associações, 777, tudo, vela, cor, tudo que vocês possam, é tudo ferramenta para sua mente acreditar. A Sim. gente não precisa de nada. Vocês Sim. não precisam de nada. É tudo muleta para sua mente. Então, assim, a sua mente ela precisa estar num estado específico, numa Uhum. vibração específica, para conseguir acessar isso, ou seja, decodificar, enxergar, ouvir e tal. Porque a minha evidência ela foi mudando, né? Então eu via. Aí agora, depois eu comecei a ouvir, depois eu comecei a sentir, e quanto mais eu acho que você vai trabalhando a sua visão espiritual, mais formas ela vai, o seu corpo vai se Apresentando. adaptando exatamente para várias formas. E ele falou isso para mim, ele falou assim, meu, tudo isso é só para vocês entrarem na vibração específica de acessar. A Uhum. gente não precisa nada disso, a gente não tá na terceira dimensão, a gente, sabe? E eu falei, nossa, é verdade. Então eu parei de noiar que eu era a maluca que fazia ritual sem estar fazendo toda a parafernália e Aham. me senti mal por isso, Sim. porque tipo, não, você tá mentindo, é charlatã, nada a ver, imagina, como assim, né? Tipo, um Daimon aparece, como assim você faz enoquiano, tipo, faz um banimento e chama o anjo? Tipo, velho, não é bem assim, né? Eu vou lá, eu acho exatamente, tipo, qual é a chamada, sabe? Assim, e aí eu vou lá e faço, mas eu só simplesmente faço isso, eu sento e chamo, velho. Sim. Eu Não sempre faço isso precisa, também. não é?
É o meu processo também. Mas eu acho que há um desinteresse muito grande dessa acessibilidade. Eu não sei se por uma galera tradicionalista que é bem mais purista e que gosta de vedar o acesso, se é por um medo do iniciante que já faz cagada fazer mais cagada. Eu não sei o que é isso, mas eu acho que assim, uma coisa que eu vejo, assim, que a galera que vai se tornando uma espécie de erudito intelectual de ocultismo vai ficando seco. No sentido de perder a coisa da intuição e no sentido de se referenciar cada vez em fontes bibliográficas, e aí você só faz um papel de reciclagem de informação, porque não tem como você adicionar coisas novas, tal como a informação que esse anjo te dá, de que tipo, todo ritual é mera muleta e que o processo ele é muito mais interno do que algo, né, externo e cerimonial. Então eu fico Eu, pensando assim que existe essa dificuldade do acesso à informação. eu acho, Hum, eu acho que hoje em dia uhum, isso não tem mais justificativa. Eu acho que antigamente, né, quando não se falava tanto em despertar, eu acho que a nossa vibração está sendo transformada. sim, Porque antes eu era a maluca sozinha. Hoje tem muito maluco, tem muito, muita gente despertando. sim. Então eu acho que é, está tendo um tipo de transformação no nosso DNA metafísico, nas nossas Uhum, informações, na aceleração das coisas, uhum, para as pessoas conseguirem ter esse contato. E eu acho que essa galera é muito tacanha, sabe? uhum, É, eu acho que a maioria, pelo menos os que eu conheci bastante, tá? tá. São pessoas que não têm poder, velho. Eu posso te Isso, dizer, isso, assim, não tem, porque são isso, reprimidos. isso. Eu tive um relacionamento com um que escreve livro e que diz que é o cara e não sei o quê. Velho, é um inútil, magicamente falando. Aham, Inútil, magicamente falando. A pessoa, ela não raciocina. Pra você ter uma ideia, teve uma vez que eu tava tendo uma conversa que eu falava, velho, eu preciso fazer um. Eu fazia atendimento antes, né? aham, Pessoalmente e tal, para as pessoas e não sei o quê. E eu trabalhava com umas mandalas. uhum, E aí, tipo, eu limpava as pessoas nas mandalas, aí eu via tudo que tinha ali, via umas coisas e tal. Eu parei de mexer com isso, porque, tipo, é muito denso a parada. é E trampo, aí eu é. tava discutindo que eu falava, velho, eu preciso fazer uma mandala. O que que você acha? Porque, entre aspas, é astrólogo. Então, dá uma olhada nesse mapa e vê, vamos lá, conversa comigo. Você acha que eu devo fazer de Sol ou eu trabalho com o Júpiter? Porque o Uhum, Júpiter estava oprimido. sim. Não, Júpiter é o grande pai. Não, velho, isso não é assim, porque se o cara tá todo ferrado, ele não é o grande pai. Uhum, Então, você percebe que a pessoa, ela tá presa, muito presa no que ela leu, ela não sim. raciocina sobre o assunto, ela não intui, ela Uhum. não separa, não consegue ligar as informações, é isso. Eu Elas chamo não de ligam. raciocínio espiritual. Tipo, É, numa dificuldade de conseguir aplicar as coisas dentro de um contexto dinâmico que se apresenta. Então a isso. informação fixa a pessoa tem, ela decora, mas de conseguir adaptar aquilo dali dentro de um contexto moderno, se o autor não falou da modernidade, ele não consegue adaptar. Exatamente. Uhum, E aí, assim, você percebe que essas pessoas mais, né, eu vejo isso nos próprios rituais. Eu fiz muito ritual coletivo, uhum, né, uhum, nesses espaços. E aí sim, você percebe que essa pessoa muito, tipo, que valoriza muito, né, as pessoas que eu chamo de naftalina, elas não têm poder mesmo. Elas não despertam isso. isso. Elas ficam na esfera mental. E se você está trabalhando na esfera mental, você só tem a energia que vibra da sua mente. Isso, Todo o sim, resto não funciona. E é muito sim. louco, porque você fala assim, velho, por que é que tem sinal de lux, sinal de inox? Por que que você tem que dar tantas voltas para um lado? Por que que você fica. Eu adoro a marca da besta, né? Aham, Por que que você gira para o outro lado? Por quê? Por quê? Porque você precisa alinhar o seu corpo físico, ele precisa estar ali. As uhum, suas emoções precisam estar ali.
A sua mente precisa estar ali naquele momento para a sua parte divina fazer a parada. Sim. Se você tá só no mental, nada acontece, não tem força, não tem vida, não tem nem banimento, sabe? Assim, tipo, nem banimento. Uhum. E eu vejo muito disso, assim, das poucas pessoas. Tem, claro, tem pessoas que são muito inteligentes e têm muito estudo, mas conseguiram misturar tudo. Mas eu posso dizer que eu conheço duas que são assim. O resto tá tudo preso na Eu fitalina ali, sabe? Eu tenho essa mesma percepção e eu sinto muito, né, o contrário, assim, quando as pessoas que não têm estudo nenhum e já têm essa conexão intrínseca chegam até mim, né, e aí as coisas todas acontecem muito rápido, às vezes é um encontro e aí tudo começa a acontecer. E aí é a oportunidade de trabalho da pessoa que nem estava procurando, é relacionamento que dá um up, é a intuição né, que desperta, os mestres todos, a pessoa começa a aparecer, e aí você fala assim, cara, tá vendo? Não precisa daquela quantidade de estudo e de pseudo-iniciações que elas são muito mais teóricas do que energéticas de fato, né? Sim. E você vê assim, cara, isso tá aqui, né? Só que você não consegue mostrar isso por um contexto em que as pessoas pressupõem de que estudo de ocultismo e de magia é necessariamente bibliográfico, né? É através de livro ou de excesso de informações e não de vivência íntima consigo mesmo e com o mundo, né? Muito legal isso. Eu acho que uma vez eu não sei quem foi que falou para mim essa parada, eu não sei se, não lembro qual, né, ser que falou. Ele falou assim: existem as pessoas que leem os livros e existem as pessoas que escrevem os livros. Ah, Quem faz conexão direta é quem escreve. É legal. claro que hoje a gente tem outras formas de comunicar, mas se eu for pensar, o meu trabalho é exatamente esse: eu Sim. conecto, eu recebo, eu transmito. Isso. Ponto. Isso. E tô bem feliz, assim, sabe? Então é Legal. óbvio que eu estudo. Por quê? Porque a teoria, ela vai me mostrar aquilo que eu já vi e que eu preciso esclarecer, Aham. né? Aham. Então, por exemplo, eu tinha maior preconceito com a fraternidade branca. Eu também. Eu também. Eu também, por causa da estética. Exatamente. E por causa daquela galera daqueles Isso. videozinhos com aquelas voz tortinhas, sabe, assim, das mensagens, Sim. Aham. 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 né? Aí eu falo, velho, isso é, velho, para, Viagem. Ah. não funciona, isso é mentira. E Aham. mesmo eu tendo passado por toda essa história, a gente tá sempre aprendendo, né? Aham. Até que a mentira se apareceu na minha frente, sabe? Assim, tipo, tá, tu vai Legal. me ridicularizar mesmo? Aí você fala, não, 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 Consigo não, não, não. imaginar, porque é o que eu falo, assim, eu falo assim que a gente tem uma literatura de grande fraternidade branca que apresenta uns mestres todos purpurinados e gratiluzes, assim, e você tem a vivência da grande fraternidade branca, que são seres extremamente exigentes, sérios, austeros, né, eles são muito amorosos, eles são muito dedicados e tal, mas eles exigem um compromisso muito grande para fazer um trabalho de fato com aquilo dali, né, e eu acho que a vivência, ela difere um pouco do que é apresentado no material público, sabe? Não sei se a sua percepção também é assim. O que você acha disso? Então, eu acho que é proposital mesmo, Sim, que seja. Depois dos meus contatos, né? Eu tive contato com Saint-Germain, tomei um legal. susto. Tive bastante contato com Kuan-Yin, Uhum. quando eu fui fazer Magnify Healing, né? Maravilhoso, sim. E aí é tanto que eu não faço mais Magnify Healing porque Kuan-Yin me deu outras ferramentas, Sim, né? sim. Mas enfim, e eu entendo que é necessário essa purpurina, vamos dizer Uhum. assim, porque eles têm para mim, tem toda essa responsabilidade, Sim. essa grande maturidade. Eu acho que é a sabedoria deles que traz essa coisa mais austera, sabe? Ah, sim. Uhum. Mas o que para mim mais passa é esse grande amor,
Uhum, uhum, uhum. Então, eu tenho a impressão de que eles baixam a vibração dele, eles baixam a cultura dele, eles baixam tudo para poder chegar em mais pessoas, Sim, com toda sabe, para certeza. poder atingir, eh, a quem mais está precisando mesmo, Ser né. acessível, né? Então oi? Ser acessível, né? Das pessoas conseguirem se conectar com aquilo dali, né? Porque Sim, se tá numa exatamente. vibração muito elevada, a pessoa não consegue nem conectar. Não consegue, então eu sinto que eles baixam mesmo, sabe, Uhum, assim. E fazer a conexão deles é muito simples, né, com os uhum. comandos quânticos, o comando pulsar, velho, quando eu aprendi o comando pulsar, eu falei: "Nossa". E eu Uhum. tenho feito muita ativação no canal, não sei se você tem visto. Sim, sim, muito legal. E essas ativações, o que está acontecendo? Na verdade, a pessoa está se conectando. Ela está realmente fazendo a espiritualidade na prática. E isso é acessível. Então, porque não é todo mundo que vai querer estudar. Eu acho que está caindo muito por terra todos esses. Eu acho que talvez seja mesmo onde de Horus, né, que tipo os rituais todos foram largados de lado, deixa pra lá, sabe, assim, que tudo foi caído por terra, né. Uhum. Eu tenho muito essa impressão, porque essa ritualística mais, isso em qualquer segmento, né, tipo doutrinária, chega de regras e etcétera, onde mais exclui a pessoa e aprisiona do que liberta Sim. e acolhe, eu acho que eles estão fazendo esse papel de ser tão fofinhos e purpurinados e belos e Aham. acessíveis, Aham. exatamente para nos acolher, né, Sim, legal. para nos libertar e nos acolher. E a Sim. gente é um povo muito sofrido, né, velho? É um Aham. povo que precisa de acolhimento, né? Então, Exatamente. E eu acho que essa estética, ela te toca na hora que você tá ali naquele momento que talvez seja um fundo do poço, ou seja, né, aquela noite escura da alma, né? E aí você vê uma estética assim, e aí talvez isso também deixe um pouco a crença em suspensão de tipo assim, nossa, beleza, normalmente isso aqui me incomodaria, mas será, né? E se eu der uma chance, né? E aí, exatamente. sim, entendi, faz todo sentido pra mim, eu concordo, tá, legal, legal, legal. Mas Ex- Vanessa, hum. desculpa, não, eu ia te perguntar como é que você foi chegar por aí, porque a gente falou desse término da OTO e de quando não fez mais sentido para isso, e aí apareceu assim, do nada, né, esse viés de grande fraternidade dos mestres e dessa espiritualidade, né, vamos dizer assim, mais elegante, ela apareceu do nada, foi no colo também? Foi no colo também, foi assim, quando eu saí da OTO, eu continuei praticando enoquiano, que eu amo de paixão, Legal. amo de paixão. Aham. Adoro enoquiano, adoro os anjos, sabe? Assim, tem anjos que eu não sei, você faz enoquiano? Não, eu tenho alguns materiais, já li alguma coisa sobre, mas eu trabalho mais com os 72 nomes divinos do que com o Enochiano em si. Então, quando Uhum. eu comecei a fazer enoquiano, eu Ah, fiquei encantada, porque os anjos enoquianos, não só para mim, mas com porque aí eu saí do OTO, mas eu continuei cheia de gente em volta, porque de ah, alguma forma tem sempre alguém perto, né, sim, isso também faz parte do entendimento da minha missão. E aí legal. o que que eu fazia? Catava toda a galera do teatro, que, né, durante muito tempo eu fui atriz, até ter meu filho e tal, e mudar, né, me dedicar totalmente ao que eu faço hoje e tal. E Aham. aí eu catava a galera do teatro e ficava fazendo ritual. Que legal. E eles são muito. Você sente, não dá para explicar, porque os outros rituais, né, para leigo e tal, você sente isso espiritualmente e tal, mas eu nunca tinha tomado um cutucão, eu nunca senti nada afundando minha cabeça no chão. Entendi. E o enoquiano, ele tem essa pegada no começo, tanto que é tanta energia que vinha ali que eu fazia a invocação e eu ficava uma semana doente, Uhum. sabe? Caraca, nu. Punk, assim, punk. Mas aí depois o meu corpo foi se adaptando e um deles falou para mim que a energia deles preenche o espaço
de movimentação dos meus átomos. Na hora, aquilo fez todo um sentido, eu não consigo explicar isso de novo. Mas é como se eles preenchessem o vazio dos átomos Sim. que se movimentam na minha matéria. Então, por isso que eu sentia fisicamente a parada, né? Então, eu continuei fazendo enoquiano. Só que aí eu resolvi que eu ia começar a trabalhar com cartas e com atendimentos, porque eu falo, velho, eu já faço muito isso, só que como eu faço de qualquer jeito, entendeu? Eu não tenho, chegava um momento em que eu chegava do teatro, tinha fila de gente para jogar comigo. Então eu tive que organizar. E aí eu falei, bom, eu vou organizar começando a cobrar. Era simbólico. Hoje Sim. eu tenho uma outra relação com isso, Sim. mas eu cobrava simbólico, mas já caiu pela metade a quantidade de gente, porque era gente querendo jogar a mesma pergunta de Sim. novo, e de novo, e de novo. E aí eu vi, e eu fui trabalhar num site, né? E nesse período eu já tinha meio que me interessado pelo caos, porque eu achei que no caos eu ia conseguir fazer os, né? Não ia ter gente me reprimindo porque eu fazia os rituais do jeito que eu queria. Né? Eu queria um lugar onde eu pudesse compartilhar as experiências com as pessoas, mas que eu pudesse fazer do jeito que eu quero sem ficar me reprimindo, né? Sim. Sim. Tá. E aí, junto com o caos, eu fui fazer um curso de mesa radiônica. Legal. E aí, eu fui fazer curso de mesa radiônica, isso já faz muito tempo, Aham. né? E aí eu falei, véi, como é que eu vou operar esse bagulho se eu não acredito nisso? 12 raias, que isso, Caramba. gente? Aham. Sabe, assim? Aí eu falei, bom, beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o neném com ele, né, com a Tá. mesa, porque senão eu não Legal. ia conseguir trabalhar. Aí eu fiz o neném. E eu lembro que meu mestre, ele falou assim, nossa, você conseguiu, porque eu não conseguia fazer neném. Aham. Não conseguia. Aí chegou no momento em que fluiu. E aí eu comecei a atender. Foi o momento em que deu um neném, eu limpei toda essa crença, eu comecei a atender. E aí, num dos atendimentos, veio o Arcanjo Miguel e ele me mandou ancorar uma outra ferramenta. E aí eu falei, gente, Olha só. eles, eles são reais, porque até então eu Sim. achava Sim. que o negócio acontecia e acontecia, sei lá, porque todos são o mesmo, né? Tudo é a mesma coisa e não sei o quê. Até que Arcanjo Miguel me deu e falou: ó, ancora os 72 nomes. Foi Sim. exatamente isso, ele Sim. ancora os 72 nomes. A mesma E experiência aí, comigo. Aham. foi assim com você? É a Olha, mesma coisa de perceber o Arcanjo Miguel e falar, cara, isso é real, como assim? E a mesma não coisa é? de começar a comunicar e começar a dar as ferramentas e outra. A mesma ferramenta que eu já trabalhava, outra perspectiva, outros resultados e um ponto de vista completamente novo que você não consegue comunicar com as pessoas que estão trabalhando com aquilo ali porque ninguém entende o que você passou, sabe? É a mesma coisa. Que legal. Aham. Ah, e aí? E aí que mas ele só conseguiu chegar em mim quando Ah, eu consegui fazer o neném, que eu aprendi na jornada que na eu fiz jornada. com o caos, porque eu joguei, né? Então eu joguei a primeira vez e eu fui até metade, e aí depois, sei lá o que que aconteceu, me mandaram embora. Aham. E aí depois eu joguei de novo e fui até o fim. Eu acabei virando mestre de jogo numa edição. Foi logo a segunda depois que eu me formei, né? Que eu terminei, me formei, ó, me formei. Né? Aí eu terminei e foi incrível. E aí eu acho que isso me ajudou muito na questão, porque tem muito a ver com o sonhar, né? Então, o mundo onírico e o controle do sonho e tal. E aí, então, eu acho que quando eu consegui fazer acabar com esse preconceito, né, que eu tinha com a fraternidade branca que veio desde sempre, desde o TO, desde lá dos anos, Uhum. o arcanjo se apresentou, e ele se apresentou numa força que ele nunca tinha se apresentado para mim no menor do pentagrama, por exemplo. Sim, legal, ótimo. Uhum. Sabe, assim? Então, tipo, tanto que eu passei a fazer o menor em vez do rubi depois que o anjo apareceu. E Exatamente. falou,
né? Aham. Nitidamente. Por isso que eu E falo, o aí, menor é muito mais potente do que o Rubi e tudo. Só que a galera não muito, é muito mais. Aham, que muito, legal. cara, infinitamente mais potente, Sim. assim, tipo, o Aham. Rubi, velho, Rubi, né? É, E aí né? eu acabei, né? Pois é. Aí o que acabou acontecendo? Hum, Quando o Arcanjo Miguel apareceu dessa força, Sim, ele veio tão forte como os anjos enoquianos. entendi. Tá. E aí você sacou o que que tava rolando ali. Aí eu Aham. falei, véi, olha isso. Aham. Aí, velho, abriu uma torneirinha, tá ligado? Que Aí legal. começou, vim todo mundo. Aham. Aí, tipo, teve uma vez que o meu filho estava doente e eu estava bem preocupada, tal, porque ele estava com tipo de uma asma, de mofo, e a gente morava na serra, então era muito úmido, tal. Uhum. Aí eu fui fazer a mesa para ele, e tal. Aí vem Mestre Larion, velho. Lindo, velho, Aham. lindo. Eu acho que a purpurina vem disso, assim, Aham. do tamanho da aura do ser, sabe, assim? Sim, é gigante. Aí, meu, ele curou meu filho, tipo, muito rápido. Aí depois apareceu Saint Germain e foi, a galera foi vindo, assim. E aí eu entendi muito que hoje eu entendo que é muito louco, porque é como se esses seres todos, eles são a mesma essência. Uhum. E eles têm nomes diferentes conforme a sua crença. Ótimo, entendi. Tá. Entende? Aham. Então, assim, tanto que quando você pensa no menor do pentagrama, sem ter tido contato dessa forma, para mim, pelo menos, Uhum. ele não tinha um terço da força que ele tem hoje, Sim, entendo. Tá. Uhum. Faz sentido. né? Sim. Porque Arcanjo não tinha o poder de ação que ele tem. E é muito louco. Outro dia, eu fiz uma ativação do Arcanjo Miguel com a galera, lá no Uhum. canal. Legal. Aí me mandaram uma mensagem. Bem, eu fui jogar carta e a cartomante chorou e falou: o que a Arcanjo Miguel tá fazendo do seu lado? Ela não sabia que eu tinha Olha feito a ativação, só. Aham. velho. Que massa. Aí você vê que, tipo, qualquer pessoa que não teve toda essa história que a gente teve, que a gente passou, que bateu a Sim. cabeça aqui, que bateu a cabeça ali, até conseguir se encontrar, tipo, fez uma ativação e ele tá lá, velho. Ele tá Sim, lá de verdade, sim. sabe? Aham, aham. Né? Muito legal, muito legal. E essa vivência, né, com os seres, que é isso, né? É um primeiro contato que ele vai se alastrando e vai se intensificando e vai trazendo outros e outros e outros. E aí você fala assim, opa, pera, agora eu tô acessando algumas egrégoras de coisas que eu nem conhecia ainda. E aí, às vezes, você vai compartilhar a experiência com pessoas que elas estão tendo uma mesma experiência, vê que às vezes essas informações elas são distribuídas de forma sincrônica, né? Assim, não é só você que está tendo aquela experiência, são várias outras pessoas que estão na mesma conexão que você, estão recebendo aquilo dali simultaneamente e aplicando na vida delas, né? E você começa a entender esses fluxos de energia planetários que estão envolvendo toda uma comunidade, não só você. Isso é muito legal, né? Eu não sei se a gente tá indo muito para um lado que a galera não vai compreender tanto, mas o papo tá muito gostoso. Pra mim isso é maravilhoso. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Então, Vanessa, você me falou que você teve na OTO e eu imagino que lá eles também tenham assim, essa prática de diário mágico com uma certa frequência, né? Na teoria, né? Na teoria, tá. Na teoria, Porque na prática né? nem todo mundo. Na prática não. Na prática não rola para, sei lá, na minha época, pelo menos 90% não. Isso é muito mais da AA, porque Tá, você tem que apresentar o diário, né? Então, isso, isso. fica muito mais ali, entendeu? Mas Aham, na UTU não tem muito isso, não. entendi. Não tinha. E aí você teve essa prática, sim? Você ainda usa o diário hoje? Não. Então, eu tive durante um período, vou ser bastante sincera, eu sinto falta, eu faço diário no celular.
Sim, legal. né? Uhum. Então, assim, coisas que eu recebo, informações, eu anoto. Ou eu gravo. Eu recebo muita informação no banho. Eu não sei por quê, mas até gente diz que tem um sentido, porque você está em outra área. Então, eu recebo muita informação no banho. Então, assim que eu saio do banho, eu já gravo tudo para manter as informações, os downloads, os insights que eu recebo. Mas teve uma época que eu fazia. Nossa! Eu Adoro. tenho uma história do diário. É trash, hein? Tá. Uai, bora. Nossa, teve uma época, quando eu comecei com o Enoquiano, eu comecei a fazer diário, muito, muito Eita. diário, porque Aham. eu queria quantificar é, é, as sensações e o tempo que eu ficava doente depois. Ah, Então, eu anotava tudo que eu comia, porque eu queria saber se eu estava ficando doente por algum fator externo, se era pelos rituais. Então, foi uma época que eu fiz muito. Logo que eu comecei. Então, eu anotava tudo, assim, as coisas mais, tipo, o que eu estava pensando, como que estavam minhas emoções, se eu estava com o coração acelerado, se eu não estava antes da prática, não sei o que eu comi durante o dia, todas as anotações possíveis que você possa imaginar. E anotava também os sonhos. E teve uma vez, olha que coisa louca, que eu tinha feito anotação de um sonho e foi um pesadelo, na real. Foi um pesadelo de uma situação horrível que eu passava com outras pessoas e tal, não sei o quê. tá. E aí passou, né? Foi só um sonho, né? Eu achei um sonho horrível, de coisas assim que eu ouvia, de energia ruim, de negatividade, de magia negra, de coisa muito zoada mesmo. Ah, E aí eu anotei, óbvio, com detalhes, porque tinha frases que ficaram muito marcadas. Então eu ah. anotava as frases Dos outros também do falando. sonho. Dos outros, de uma pessoa em específico Entendi. falando, Ah, né? Tipo, uma pessoa bem do mal, zoada. E, bom, beleza, passou um tempão, só que pra mim, nessa época, a pessoa não era zoada, não era do mal e nem nada, entendeu? Tipo, e eu achei tá estranho, porque eu anotei, porque eu falei assim, "Pô, mas essa pessoa não é assim, velho, ah. né? Não. Aí passou, sei lá, tipo, 2 meses, uma coisa assim, e eu vivi exatamente a mesma coisa. Sim, caraca. Aham. Exatamente, mas assim, velho, tipo, sem brincadeira, eu tenho esse diário mágico Sim, e eu não lembrava do sonho. olha Eu só. não lembrava do sonho. Aham. Mas eu ouvi as mesmas frases, só que eu não lembrava do sonho, mas eu tinha uma sensação de déjà vu, sabe? Sim. Durante aquilo acontecendo, mas foi tão trash, tão trash, tão trash, assim, ridículo, horrível, né? Aham. Horrível, que eu não vou falar, não Sim. vai. Mas assim, o louco foi que aí, quando eu fui anotar no diário mágico a tal da situação que eu tinha vivido, eu anotei e tal, e aí eu fui. Sabe quando você pega e vai folheando seu diário? E aí eu vi uma frase, porque eu tinha escrito a frase com letra de forma grande, assim, tipo, Sim. metade de uma página, assim. Sim. E eu olhei e falei, meu Deus, olha isso. Aí eu fui ler e Era eu a situação. vivi. Mas, assim, eu ouvi a mesma frase, Rodrigo. Só, Tipo, eu sim, nunca tive um sonho desse de novo, assim, foi só essa vez. sim. Mas, assim, eu entendi a importância do diário mágico nesse dia, assim, sabe? Porque eu falei, velho, Uhum. eu não saberia que eu tinha visto, então eu vou começar a cuidar melhor das minhas percepções, sabe? Sim. Assim, me antenar para isso. Eu tive uma experiência recentemente que foi muito interessante, Vanessa, que foi o seguinte, Hum. eu tava tocando um projeto, né? Ia tocar um projeto e ia tomar uma decisão. E aí, eu tava para tomar essa decisão e os meus mentores falaram que não. E eu fiquei, né? Assim, eu sou muito obediente a eles, mas às vezes eu sou um pouco teimoso, assim, na vida em geral. E você sabe como é que é. Sei. E eu falei assim, por quê? E aí eles falaram, a gente já discutiu isso. Eles falaram assim: pesquisa a frase tal no seu diário do ano passado, na época de tal. E aí, eu fui no diário e tava escrito. E a gente já tinha tido mesmo a discussão com a mesma.
Saca? A gente já tinha tido tudo aquilo ali. Genial. E eles referenciaram dentro da minha prática de registro o que. É tipo assim, tô com preguiça de falar de novo, a gente já teve essa discussão, vai lá e olha nos Ó, tá lá arquivos. no data tal, na frase tal, no dia tal. Se Só, liga, velho. sobe a conversa aí do WhatsApp e olha lá. Tipo isso. E eu fiquei, what? Genial. Muito legal, né? Mas e aí nessa época você anotava em caderno, então tipo, aí você anotava com caneta tipo, transbordava a emoção, né? Quando era uma coisa mais pesada ou que te impactava, tomava a página inteira, tipo isso. Sim, isso foi essa, por exemplo, essa eu anotava tudo, assim, tipo, eu Tá. fiquei a louca do diário, porque eu queria entender realmente o que estava acontecendo com o meu corpo, porque eu fiz ritual a vida inteira, eu conectei com gente a vida inteira, mas nunca fiquei doente, Sim, sim. né. E aí eu comecei a perceber, até que o anjo me falou que ele preenchia esse espaço, que eu acabei falando mais cedo, que era o espaço do vazio, não sei o quê, e aí quando eu entendi isso, eu entendi a densidade e o que o meu corpo precisava se transformar, então, tipo, os downloads e percepções e alterações no próprio DNA, que eu Uhum, acho que foram benéficos até para o que eu vejo hoje em dia, tal. uhum, uhum. Mas eu tentava anotar friamente, tá ligado? Assim, fazer uma Entendi. coisa meio científica, mas não Aham, rolava. aham. Aí no meio eu recebia alguma frase, aí eu anotava a frase, e aí, tipo, eu anotava com qualquer coisa, mas eu tenho, assim, vários cadernos desse Legal, período. legal. Mas depois eu fui perdendo a prática, nem acho que eu tô certa, eu deveria fazer isso cotidianamente, mas eu criei uma outra rotina, então, o que que eu faço? Hum, Quando eu acordo, eu abro o olho, eu falo com Deus, legal, com todos ótimo. os deuses. A Aham, primeira coisa que eu faço, a primeira aham. coisa. Porque eu percebi que a gente tem que alimentar a nossa conexão. Então, a Uhum. primeira coisa que eu faço é isso. Então, eu já faço essa conexão. Aí eu dou, né, tipo, bom dia, sol. A minha família fica tirando sarro da minha cara, porque eu fico dando bom dia, sol, porque eu tô falando com o meu sol interior, né? E aí eu canto aquela musiquinha do Raul Seixas. Bom dia, sol, tururu, 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 bom dia, dia. Eles não aguentam mais. Mas é um jeito de trazer uma leveza para isso, sabe? Sim, Aí eu tomo café da manhã, depois eu vou meditar, e aí eu ouço legal. algum mantra, alguma coisa que abra meu coração, para eu conseguir receber a conexão, né? A voz que fala no silêncio. Então eu faço Sim. isso todo dia. Então, isso meio que é como se eu fosse tirando essa parada do anotar. Eu não tô querendo muito ficar presa, sabe? Sei, sei, Então sei. eu anoto as informações que vêm. Eu não sei se você tem essa percepção também, mas uma coisa que eu senti muito os meus diários eles eram muito mais caprichados quando eu não tinha tantas experiências mind-blowing com tanta frequência. Então, quando acontecia, um ritual cabuloso, um contato com a entidade e tal, eu anotava tudo aquilo dali com muita diligência, né, e com muito cuidado, porque era algo muito grande. Depois começou a virar uma coisa comum, assim, na base Cotidiana, diária. né? E aí você fica assim, tá, é importante, não perdeu a importância, mas acontece todo dia. Como que eu consigo manter a empolgação para anotar isso, né, da forma como eu fazia ali no início, né? Então eu senti um pouco isso, assim. Então, é o que eu faço. Eu anoto hoje as informações, Sim, né? Como eu medito, todo dia, então eu começo o dia, né, desse jeito, eu vou meditar e eu faço uma caminhada, eu cuido dos 4 corpos principais legal, sempre. legal. Então aí eu pego as informações, sabe, Uhum, assim, uhum. eu vou tomar banho, eu sei que vai vir um monte de downloads, aí eu vou lá, entendeu, de Ótimo. conexão e não sei o quê, e aí eu anoto. Mas às vezes eu anoto uma frase, eu anoto uma emoção, eu anoto uma intuição. Eles falam muito, por exemplo, o meu canal é muito, principalmente depois que eu vim para cá, que eu aboli roteiro, que eu aboli ficar tentando falar, porque tem uma época que a gente meio que se perde, sabe? Aí Uhum, eu ficava, meu, o que que eu tenho que falar para esse povo, né? Então eu uhum. via muita gente, canais ficando gigantes na ostentação, e eu falava, meu, mas não é isso que eu quero, mas será que se eu falar um pouquinho disso, eu vou conseguir chegar em mais pessoas para eu falar o que eu realmente quero? Eu fiquei meio perdido uma época. Uhum. E aí,
depois da jornada com Ganesha, com Lakshmi, com Shiva, saiu isso. E eu Olha, consegui de novo me encontrar. Então, o que eu posto é o que eles mandam. Então, tá muito louco isso, assim. Então, legal. tipo assim, tudo que tem saído, assim, principalmente desde que eu vim, que é do começo do ano pra cá, é Uhum. tudo mandado. Sim, tá. Vai lá e fala, tá bom, tá bom, tá bom. Ótimo, entendi. Maravilhoso, tá. E aí você falou que você hoje grava quando acontece algum sonho, quando acontece algum insight assim, você grava no celular, mensagem de voz mesmo? Isso, eu pego o gravador de voz e aí eu falo, né, tipo, a mensagem, ó, tive essa percepção e não sei o quê. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Sim, Outro dia, eu falo muito sobre Ganesha, porque eu não tenho como não falar de Ganesha, sim, né? Só que sim. aí eu comecei a falar, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, vai ser abençoado, porque eu sou, minha centelha divina, meu Cristo pessoal, eu Ah, sou abençoada. Minha vida é abençoada. Por qual é a lógica disso? uhum, Onde Deus está, sim, tudo é bênção. uhum, Então, se eu ativo desde o início, da hora que eu acordo, a minha presença divina, obviamente que a minha vida vai ser abençoada. A presença ótimo, divina só traz bênçãos, ótimo. né? E Sim, eu tô nisso. Só que aí as pessoas começaram a questionar, porque eu estava falando tanto sobre isso, sobre fraternidade, sobre isso, sobre aquilo outro, e eu faço o que eles mandam, eu não questiono. Só que aí, em algum momento, eu me senti acuada, né? hum, E eu falei, velho, por que que eu tô falando sobre essas coisas? E eu tava lá no banheiro pensando sobre isso, tomando banho, né? Eu tenho muita informação no banheiro, até o, né? Tipo, tudo é no banheiro, muita coisa no banheiro, sim, tomando eu, banho. eu também e a minha esposa também. Ah, então, né, a turma do É, chuveirinho. é isso mesmo. Ô, Vanessa, mas e para para você identificar esses insights gravados depois, porque você coloca um título e tal, porque é difícil, né? Por áudio é mais difícil de pesquisar as coisas, não é não? É bem difícil, eles ficam mais ou menos perdidos. Aí o que Aham. que acontece? De vez em quando eu sento e aí, tipo, eu vou ouvir todos esses áudios tal, e aí eu acabo escrevendo o que ainda vale. E Hum, é meio triste, assim, porque às vezes eu penso, né, que eu ainda não tô tão pronta quanto eu gostaria, ou quanto talvez, né, fosse necessário de eu receber todas essas bênçãos e essas informações e conseguir já compartilhar no momento. Mas eu ainda tenho, tipo, vida, né, e sim, coisas que não dá para eu ficar só assim. sim, lógico. Então, é quase como se eu perdesse bênçãos conforme eu demoro, sabe, para ver. Então, eu tenho tido uma prática de fazer o seguinte: eu gravo e aí, tipo, toda semana eu vou lá e ouço, Ah, que porque aí legal, eu perco entendi. menos informação, sabe, assim, Entendi. Maravilhoso, tá? Faz todo sentido. né? E aí você já tem um momento ali que também é um momento não é exatamente uma autoanálise, porque não tem ego envolvido no processo, mas é um momento de conseguir contemplar essa sabedoria que foi passada para você, né? É, de concatenar mesmo, Sim, né? sim. Porque às vezes você fala, nossa, olha, por isso que eu tô fazendo isso. Aham, Porque eu não fico questionando o que eles mandam fazer, mas aí às vezes as pessoas me questionam, aí eu não sei responder, sim. eu não Eu, sei dizer. Aí eu falo, velho, preciso entender. Aí eu vou, medito ou faço alguma coisa, e aí vem as respostas. Aí eu falo, ah, tá bom, agora eu entendi, agora eu posso lá explicar, Eu, 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 sabe? eu sou muito parecido com você no seguinte sentido. Eu não anoto eu anoto os insights no diário, aqueles que são passados da boca das entidades ou que eu tenho ali no momento que eu estou fazendo a meditação. Mas eu não sou o tipo de pessoa que vai anotando coisas durante o dia para depois passar para o diário, não. Então, as minhas notas do celular são 1.300 notas e eu vou anotando as coisas em formato de insight. Só que muitas dessas coisas viram texto e fica ali e eu não compartilho. E aí eu pensei assim, cara, muitas dessas coisas eu tinha que estar passando pra frente. Então eu fiz uma coisa, eu peguei, né, para os ouvintes do Diário Mágico de uma certa categoria que apoiam,
Eu montei um canal em que eu mando esses áudios no momento em que eu tô tendo insight. Então eu tenho insight, Olha que né? Tem uma legal. certa reflexão ali, e aí eu jogo. E aí, como não é um público muito vasto, eu sei que isso não vai cair tanto em mãos de pessoas que eu falo assim, não, o Rodrigo tá ficando louco, né? Então é uma coisa mais, sabe? Porque ainda tem um certo apego, assim, uma certa vaidade que vai dissolver qualquer hora. Mas é legal, assim, e é bom de compartilhar, porque você sente que as pessoas às vezes vão dar o feedback, depois vão dar uma resposta, vão falar assim, nossa, isso me fez pensar tal e tal coisa, e aí encaixa naquilo que você, na semente que você plantou, vira algo de fato maior pra você mesmo, né? Isso faz todo sentido, essa fala que você tá trazendo pra mim, muito legal, Vanessa, muito legal, muito legal. Ah, não, eu tenho um pouco de receio mesmo dessa questão ainda desse que a gente não dissolveu a loucura completa. Sim, Eu me sinto muito perto de você nesse sentido, aham, e é por isso talvez que eu tô completamente afastada da galera ocultista, da galera de Telema, da galera. Ninguém mais sabe quem sou eu, ninguém sabe que eu existo, ninguém sabe nada. Porque aí eu não tenho mais esse povo vindo em cima, sabe? Porque é sim. muito difícil, né? Você lidar É, com essa galera. é sim, é sim, é sim. Então, o meu público é um público que está despertando, que está buscando conexão, que é a mesma galera sua, que são os que te apoiam, que estão abertos para receber Sim. essas informações, que entende que você recebe isso do seu jeito e que você está compartilhando e que vai fazer sentido para essas pessoas que entendem esse Isso, processo seu, né? Isso é isso. muito legal. Muito legal. Eu defini, assim, né, o meu propósito, né, isso nessa verdadeira vontade, como auxiliar a reconstruir, né, a ponte entre a magia e a espiritualidade. Então, a tentativa desse projeto que a gente está falando aqui hoje, né, do Diário Mágico, é justamente de conseguir trazer um pouco dessas informações para as pessoas que às vezes têm, né, ou um ceticismo, ou uma dificuldade de conseguir entender isso que é tão natural para gente. E eu já sabia que assim ia ser um papo super legal e super alto astral, mas eu não sabia que eu ia me identificar tanto com as suas histórias e não sabia que a gente ia conseguir assim, chegar num lugar que é minha vontade